Aleluia, você pode estar sentado. Bom estarmos aqui, bom é louvarmos ao Senhor, amém? Muito bem, sexualidade. Eu sei que o pastor Marcos vai estar falando aqui muita coisa boa, muita coisa bacana sobre sexualidade. E aí ele deixou a parte pior para mim. O cativeiro do pecado sexual é uma palavra de Deus, e eu orei muito para que o Senhor me desse uma palavra na linha que o pastor Marcos trabalha, de ensinar algumas coisas aos irmãos. Mas esse é um assunto muito forte. Quem aqui conhece nitroglicerina, ou pelo menos já ouviu falar? É um negócio, quem é químico aí sabe, né? É um negócio que até para transportar é complicado, porque é um negócio explosivo. Sexualidade é um negócio explosivo. Sexualidade é o que mais desfaz ministérios. Acho que todos aqui sabem disso. Sexualidade doentia é o que mais desfaz casamentos. E dar testemunho é um negócio delicado. Eu estou acostumado a dar testemunho para homens em encontro de casais. Aliás, acho que vai chegar um dia aqui que a gente vai dar um testemunho só para os homens, expulsar a mulherada toda. Amém? Os homens falaram amém, só os homens. Um testemunho mais específico para acordar os homens, para levantar o sacerdócio dos homens. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados com o testemunho. Quando eu era moço, o meu irmão se tornou viciado em drogas, e ele disse que o que influenciou ele foi um livro que ele leu, que o cara falava lá sobre a dose mais forte, e o cara dizia assim que usava uma droga e viu um elefante azul voando. O pastor Marco, ele viu um monte de coisa, e o meu irmão falou, eu fiquei curioso. Isso é muito sério. Mas eu tive mais sorte com 12 anos, pensa isso, 1978, uma pediatra, pastor Aldo, foi na minha igreja, e na época era retroprojetor, sei que o senhor é desse tempo, né? E ela mostrou as consequências das drogas. Ela mostrou gente destruída, gente machucada, gente ferida, gente que morreu, overdose. E eu saí dali e disse assim, nunca mais eu quero nem ouvir falar em maconha perto de mim. E isso, de alguma maneira, vacinou e foi bênção. Então, o testemunho tem que ser assim. Então, não espere detalhes, né, daquilo que eu vou falar. Você imagina. O mais importante é o que a palavra de Deus ensina, até porque a Bíblia diz que eu e você temos que ter e chegar a um ponto de Deus de termos vergonha do pecado, de termos nojo do pecado. E o pecado deve nos envergonhar. O melhor testemunho seria eu chegar aqui e dizer assim, sempre fui santo nessa área, casei com uma mulher só, virgem, estou com ela até hoje. Seria uma glória isso, como o pastor Sebastião. Mas cada homem tem uma deficiência numa área, cada mulher tem uma deficiência numa área, tem uma área cinzenta da nossa vida emocional, espiritual, da nossa geração, que precisa ser tratado. Então, eu não sou melhor do que ninguém aqui, nem do que ninguém que me ouve na internet, ou me vê pela internet. Eu não quero dizer que sou melhor do que ninguém. Eu sou pecador, como disse Paulo, eu sou pecador e dos principais. Talvez haja alguém aqui que já pecou como eu. Tem um aqui que eu sei que já, mas um dia ele vai dar testemunho aqui. Meu irmão de pecado e meu irmão de libertação também. Uma bênção, um homem de Deus. Graças a Deus, liberto. E eu quero falar com você essa noite sobre isso, sobre pecado sexual e o cativeiro do pecado. O sexo é uma bênção. O sexo é uma bênção de Deus na vida do homem. Não foi o capeta, pastor Aldo, que fez o sexo. O capeta não faz nada de bom. O sexo Deus deu para que o homem tivesse prazer e alegria com a sua mulher. A sexualidade é um presente de Deus. A Bíblia diz que o leito sem mácula deve ser venerado entre nós. Aquele ali sou eu, acredite se quiser. Viu? Viu, Tuninho? Eu já tive cabelo. Viu? Olha só. Eu e minha esposa. Há quase 25 anos atrás, moço bonito, por fora, por dentro, pão bolorento. Seja venerado entre vós, Getúlio, o leito sem mácula.
Tem gente que acha que Deus não está nesse negócio de sexualidade. Infelizmente, tem gente que ainda pensa assim, né? Uma vez eu ouvi um pastor que disse que o Espírito Santo fica lá na hora que você está amando sua esposa, e ele diz assim, vai lá, rapaz, é isso mesmo. Porque foi Deus que fez isso é bênção de Deus. E o casal deve ter como uma das principais colunas a sexualidade do casal. Isso é importante, isso é precioso, isso é bonito, Deus ama isso e Deus tem alegria nisso. Mas há o pecado e a distorção. Ali o mesmo texto que diz que seja venerado entre vós o matrimônio ou o leito sem mácula, também diz que aos adúlteros Deus os julgará. Não erreis, diz a palavra, não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas entrarão no reino de Deus. Muita gente se orgulha de não ser homossexual. Isso é um problema, viu, Vavá? Alguns homens assim, dizem, não, eu não sou gay. Não é gay, mas está indo para o inferno, meu irmão. Com a sua heterossexualidade, a sua carnalidade, a sua licenciosidade, seus pecados ocultos, seus pecados secretos, a sua imoralidade sexual, a sua lascívia, o seu adultério oculto no seu trabalho, está levando você direto para o inferno. E essa noite é uma noite de transformação nesse lugar. Então, existem alguns objetivos desse testemunho. E os objetivos são, primeiro, segurança e aviso para quem está seguro ou se sente seguro. Segundo, alerta e aviso para quem está prestes a cair. Talvez você não tenha caído ainda, mas talvez você esteja pronto para cair, lá no seu trabalho. Alguma pessoa que você está dando confiança demais, alguma pessoa que você está falando demais. Irmão, começa assim. Essa igreja tem um princípio bom, de que o homem ministra homem, mulher ministra mulher. E deve ser assim. É um perigo. O pastor que me tratou da prostituição, um homem de Deus, uma coisa que marcou o coração desse homem, e acho que por isso ele me tratou com tanto cuidado, é que na igreja dele tinha um pastor que era um homem de Deus, um homem que buscava o Senhor, um homem que cuidava de pessoas, e um dia chegou, abençoado, e sentou lá na frente. Você já conhece essa história, né? Pastor, quero aconselhamento. Sabe? Aquela história. E aí começou. E o aconselhamento começou demais. E o aconselhamento era segunda, quarta e sexta. Depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E a igreja começou a perceber aquele negócio. Quando foi se descobrir, ele estava envolvido com aquela moça. E aquela moça tinha AIDS. Na época que não tinha coquetel. Morreu esse pastor. Morreu essa moça. E morreu a esposa desse pastor. Esse homem de Deus se arrependeu, chorou, buscou o Senhor, mas ele perdeu a própria vida. Então esse é um assunto muito sério, esse é um assunto delicado, e nós precisamos estar prontos para não cair. A palavra de Deus diz, aquele que está de pé, olhe para que não caia. E por último, se você já caiu, talvez você esteja pensando aí no teu secreto, esse pastor não sabe de nada, minha vida está... Existe arrependimento para você. Arrependimento e transformação é possível na sua vida. Você precisa buscar ajuda e ter a restauração de Deus na sua vida. Eu vou falar assim, bem direcionado, pastor, para os homens, tá? Mas mulheres, vocês podem pegar carona, porque muita coisa que eu vou falar para os homens é para vocês. E, infelizmente, né, eu li um livro há 20 e poucos anos atrás, chamado Ato Conjugal, de Tim LaHaye. E lá ele dizia assim, as mulheres não são dadas à pornografia. Hoje isso mudou. Você entrava numa fábrica de mulher, de costureira, e não tinha nada na parede. Entrava numa borracharia, meu Deus do céu. Né? Agora mudou. Está mudando. A mulher está se aperfeiçoando no pecado como o homem. E isso também é muito sério, é muito grave. Nós precisamos, então, falar para os homens, mas que as mulheres abram os ouvidos e ouçam. Porque talvez essa palavra, para quem está aqui e para quem está assistindo na internet, seja para alguma mulher,
para algum homem. Eu estava hoje tomando banho, orando, e Deus falou, quando você estiver falando, um homem vai estar ouvindo da internet, vai estar vendo, e ele está vivendo tudo isso, ele não sabe o que fazer, e ele vai vir aqui, eu profetizo em nome de Jesus, em busca de ajuda. Porque o homem precisa ser liberto do pecado. Então, às vezes nós escondemos o nosso pecado, nós tememos, nós temos vergonha. E a vergonha pode levar o homem para o inferno se ele não busca ajuda, se ele não faz disso uma possibilidade de cura e libertação. Então hoje, meu irmão, é noite de confissão, é noite de libertação, é noite de ser transformado por Deus. Amém? A palavra de Deus é muito clara quando fala de adultério. Não adulterarás. E na mesma lista de mandamentos, a palavra diz assim, não cobiçarás nem a ovelha, nem o carro, nem o fusquinha, nem a mulher do teu próximo. E infelizmente, a gente quebra o mandamento e se torna um tolo. E eu começo o meu testemunho dizendo assim, eu me tornei um tolo. Porque a palavra diz que o que adultera com uma mulher é tolo. A sua vergonha ou a sua imagem nunca se apagará. Nunca. Há uma referência de Davi lá no Novo Testamento. Eu não lembro o texto agora, mas alguém diz assim, Davi, aquele que adulterou com a mulher de Urias. Davi, o guerreiro. Davi, o rei de Israel, Davi, o homem que derrubou leões, ursos, gigantes, venceu batalhas, Davi, o que adulterou com a mulher de Urias. O adultério tem manchado a história de vida de famílias, de igrejas. O adultério tem destruído ministérios tremendos, irmãos. Havia um homem na Bíblia que foi comissionado para amaldiçoar Israel, Balaão, e ele não conseguiu. Isso foi pregado aqui outro dia. Ele não conseguiu, Marcelo, não tinha como amaldiçoar. Mas ele teve, pastor Marco, uma brilhante ideia. Ele disse assim, bota umas mulheres lá, pecadoras no meio deles, e aí eles mesmos vão trazer maldição sobre sua própria vida. O adultério é uma mancha. E o adultério pode levar a muita coisa ruim, inclusive a morte. Eu quero que você abra a tua Bíblia, mesmo assentado, lá em 2 Samuel 12, de 15 a 20. 2 Samuel 12, de 15 a 20. Davi tem duas grandes dores na história de vida dele. A primeira é essa aí. E a última é quando ele sobe a uma varanda para chorar pelo seu filho Absalão. E eu creio que Davi dizia assim, tudo culpa minha, tudo porque eu fiz e cometi o pecado. Mas essa dor de Davi aí foi uma dor que eu mesmo vivi, que se chama perda de filhos. Pastor Aldo está aqui, é psicanalista, não me deixa mentir. Para a psicanálise, a maior dor de um ser humano é a perda de filho. Nada dói mais no coração de um homem, de uma mulher, do que perder um filho. Ah, nem quando o marido morre? Não, quando o marido morre, ele morre naturalmente, até benção. Não está nem em segundo lugar isso, que segundo lugar é divórcio, viu, pastor Marco? Primeiro lugar, né, pastor? Primeiro lugar, irmãos, morte de filhos. E eu perdi um filho. E Davi perdeu um filho. E o texto diz assim, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos, morta é a criança, e eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou as suas vestes, entrou na casa do Senhor, adorou, então veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E se você continuar o texto, você vai ver que os homens estranharam,
Porque Davi estava prostrado todo o tempo, orando, jejuando, sem comer, sem lavar o rosto, sem ir ao templo, clamando a Deus pela criança. Mas lá atrás o profeta Natã tinha lhe dado uma profecia e dito: a criança vai morrer por causa do seu pecado. Irmãos, eu vivi isso na minha história pessoal. 1997, meu filho nasceu, uma gravidez normal, todos os 9 meses, nenhum problema com a minha esposa. O bebê nasceu, o pai orgulhoso, o segundo filho, agora o menino, alegria total. Eu estava numa das melhores UTIs do Rio de Janeiro, ou talvez do Brasil, a UTI neonatal de Laranjeiras. Tudo bem, alegria. De repente eu entro no elevador, a porta fecha na minha frente e Deus diz assim: eu vou levar o seu filho, para você saber a dor de perder um filho, porque eu dei o meu filho por você. E você não soube valorizar e você perdeu o rumo. Quando a porta do elevador abriu, eu cheguei na enfermaria, as enfermeiras tinham me chamado e disseram assim: seu filho tem um problema. Ele foi para São Paulo numa UTI móvel, foi operado lá, mas com 5 dias ele morreu. E essa é uma dor que eu não desejo para ninguém que me assiste pela internet ou que está aqui, perder filhos por viver no pecado. Duro. Duro não ver uma criança crescer. Duro não ter o seu filho ao seu lado. Duro carregar um caixão branco. E eu sempre dizia assim: quem carrega o caixão branco fica louco. E no dia um diácono disse: o irmão quer que eu pegue o caixão, e Deus novamente do meu lado disse: pega esse caixão, porque ele é seu. Mas graças a Deus, como Davi, eu levantei do chão, lavei o rosto, comi pão e vim para o templo adorar, e nunca mais saí daqui. Porque o Senhor restaura o luto também. Mas isso começou como, pastor? Como começa a história? Primeiro, pensamentos. Maus pensamentos, pensamentos permissivos. Pastor Sebastião, nosso pastor que está viajando, ele sempre diz: começa tudo aqui, dentro da cachola do cara, não é, pastor? Tudo aqui. Ninguém levanta daí e diz assim: ó, pastor Marco, vou ali adulterar e volto. Ninguém faz isso. Não é assim. Começa com um olhar mais profundo, as palavras. Você vai permitindo, a pessoa entra no teu WhatsApp, diz bom dia, aí você diz bom dia também. E aí você não conta para sua esposa que você está dando bom dia para aquela loirinha lá do seu trabalho. Ah, contra as loiras, viu, Karine? Fique em paz. Né? Porque é citação, né? Mas pode ser uma moreninha também, aquela indiazinha lá do trabalho. Você não fala. Conta para a tua mulher, todo dia ela me dá bom dia e diz: ai, você é lindo. Né? Você contou? Não. Então começa assim, relacionamento. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito relacional, pastor Marcos, cheio de amigos, contando história, muito engraçado. E aí vai o envolvimento, vai acontecendo, né? Até que surgiam as paixões carnais. E eu achava assim, quando solteiro, que eu pensava assim: não, eu vou fazer esse pecado todo aí, viu, Eliezer? Eu pensava assim: não, é só isso. Eu achava que eu só tinha isso. Daqui a pouco eu vou mostrar para você o que é um adúltero. Eu achava assim: não, eu sou limpão, só tem isso aí. É um pecadinho só. É 10% de pecado, 90% é bênção. Tem até a música do diabo que canta isso, né? E eu achava que eu era assim. E eu pensava assim: não, quando eu casar, quando eu ficar noivo, eu já vou meter o pé no freio. Que nada. 3 meses para casar, pecado, pecado, pecado. Casei, pecado, pecado, pecado. 2 meses de casado, começou tudo de novo. E eu ia para o motel 5, 6 horas da manhã. E a mulher não sabia de nada, nunca descobriu nada. Uma vida dupla, como muita gente que está me ouvindo agora vive. Uma vida escondida, uma vida que você não pode publicar. Não pode. Ninguém pode saber. Não sei quantos aqui já viram um filme, não lembro o nome, se é O Chamado, que o cara está assim, de repente toca um telefone público, ele vai atender e o atirador começa a expor a vida dele. Qual o nome do filme? Por um Fio. Gente, quem puder, vê esse filme. Vê esse filme. Porque é assim, o cara tem 2 vidas, uma vida no trabalho, outra vida em casa. E aí ele vai, e começa assim. Irmão, ninguém fica escandalizado com imagem, não. Amém?
Porque em casa você não fica escandalizado. Você vê um monte de coisa errada na televisão, ninguém se escandaliza. Mas na igreja a gente diz assim, não, o pastor botou o cara olhando para o traseiro da mulher, mas é isso aí. É isso que acontece. É exatamente assim. Jó disse assim, eu fiz uma aliança com os meus olhos. Nós homens precisamos fazer isso. Aliás, nós homens aqui da igreja, pastor Marcos, precisamos bater um papo assim, muito sério. Vai ser só homem, irmão. E a gente vai largar o verbo aqui sobre algumas situações. Então, a paixão carnal se instalava e vinha uma série de mentiras e uma série de envolvimentos, e você se envolve com uma, se envolve com outra. O irmão Alberto me fez uma observação que eu quero fazer aqui. Quando eu falo em prostituição, irmãos, quando a Bíblia fala em prostituição, a gente logo pensa assim, prostituição é quando o cara vai lá e paga uma garota de programa. É isso? Não é só isso. Quando você tem uma tendência a trocar de parceiros, trocar de parceiro, você está se prostituindo. Independente se tem dinheiro ou não. Eu já paguei prostituta mas já recebi até dinheiro de prostituta. Já paguei para os outros se prostituir. Todo tipo de lama que você puder imaginar, tirando a homossexualidade, eu já tive envolvido. Então, essa é uma vida que vai se destruindo aos poucos, se envolvendo com mentira, e vão vindo os conflitos, e vão vindo as situações, e vão vindo os envolvimentos, cada dia mais. Cada dia. Com que mulher, pastor? Bonita, feia, gorda, magra, alta, baixinha, alto, tudo. E como a droga, o vício sexual, que muita gente que me ouve agora, talvez aqui ou pela internet, você vai buscando cada vez uma dose maior. Não é assim a droga? O cara começa com a maconhinha, aliás, ele começa com bebida alcoólica. Depois vem a maconha, aí da maconha não dá certo, vem a cocaína, aí a cocaína já não satisfaz mais, ele vai para o crack, não é assim? A sexualidade é a mesma coisa. Quando se torna obsessiva na sua vida, você tem relações, tem uma mulher, tem outra mulher, chega um ponto que você não sabe mais quem você é. Você quer ter duas mulheres, você quer se relacionar com uma mulher à tarde e outra à noite, e chega um ponto, como eu cheguei, que eu queria me relacionar com uma pessoa suja. Ao ponto que o diabo tomou a minha vida, eu disse assim, não, eu preciso transar com uma mulher suja. Suja. Talvez alguém que me assiste esteja vivendo assim. E esse foi o dia que Deus marcou para começar a mudar minha vida. Porque eu peguei meu carro numa estrada no Rio de Janeiro, parei perto de uma mulher, olhei para ela e ela veio para perto do carro. Havia uma coisa demoníaca que atraía mulheres até a mim. E de repente me dei um treco, eu arranquei com aquele carro, saí em altíssima velocidade. Aliás, hoje minha filha diz, pai, você anda muito devagar. E aí eu canto aquela música para ela, ando devagar, porque já tive pressa, já corri demais. Corri demais. Uma vez a polícia rodoviária me parou na Dutra, eu estava 177 por hora. Graças a Deus que hoje tem um monte de pardal, né? Mas eu corri com aquele carro e fui parar num lugar chamado Arcádia, no Rio de Janeiro, que tinha um abismo. E eu parei com o carro em frente ao abismo, e eu chorava, e eu olhava para aquele abismo, e eu dizia assim, eu não tenho coragem, eu sou um frouxo, mas eu devia morrer. E enquanto eu chorava, o Espírito de Deus sentou do meu lado, e disse assim, volta com esse carro, que enquanto você tornar, eu faço tornar a vida em você. E eu criei naquela presença arrepiante do Espírito Santo de Deus. E eu voltei dali chorando, decidido, pastor Marcos, a nunca mais pecar. Pequei ainda algumas vezes, mas eu já não era o mesmo. Já não era. Eu era o cara que ia para o motel e chorava lá e dizia assim, eu não devia estar aqui. Até que eu conheci esse pastor, e esse pastor começou a tratar a minha vida, e ele começou a mudar a minha história, e ele começou a me mostrar, como muitos que me ouvem essa noite, muitas vezes, por causa da rejeição que a gente ainda vai falar, você busca na sexualidade suprir carência materna, carência paterna. Quando eu aprendi isso foi o primeiro grilhão que começou a destravar na minha vida. Eu comecei a entender que eu não precisava de outra pessoa para me sentir amado. Eu não precisava suprir a minha carência com a mulher, a carência materna que eu tinha. Eu não precisava agora ficar mendigando amor.
pessoas que me ouvem pela internet, tem pessoas que já transaram com inúmeras pessoas, dezenas, talvez centenas de pessoas. Sabe por quê? Porque há em você uma prisão espiritual e emocional, talvez o abuso sexual da infância, talvez a rejeição materna ou paterna, talvez algumas alianças espirituais que você fez na feitiçaria prendem a sua vida, e o Senhor essa noite quer arrancar de você esse espírito de sensualidade que te leva cativo. E minha vida seguiu dessa forma, derrota após derrota, até chegar à morte do meu filho. Brigas, contendas, crises, embora minha mulher não soubesse, mas quando ela soube, foi complicado. Por quê? Porque quando esse pastor me tratou, a minha esposa, uma mulher pura, disse: não entendo, meu marido 1 ano só chora na igreja. Todo dia ele está chorando, pastor. Que bom que eu chorei. O arrependimento faz você chorar, meu irmão. Chorando. E ele começou a me levar para trabalhar na obra de Deus, expulsar demônio. Um dia eu fui expulsar demônio do mendigo, o mendigo disse assim: eu vou sair, mas você tem pecado que não confessou. O pastor olhou para mim e disse assim: você não confessou para sua esposa. E agora, pastor? O Espírito Santo vai te dirigir. E aí eu ligo para o pastor e digo: pastor, eu orei, Deus mandou eu confessar. Ele disse: eu sei. E aí eu fui dizer. E ela disse: você já viu uma mulher nervosa? Todo mundo aqui já viu. Com quem você me traiu? Não é com quem, é com quantas. O quê? Chama sua mãe agora. Foi a pior punição de todas. Chamei minha mãe. Mãe, eu vivo em prostituição. Minha mãe abaixou a cabeça e disse assim: eu sempre soube. E eu orava por você todo dia. É bom quando você tem uma mãe que ora por você. Amém? Mãe, ore pelo seu filho. Ore, pai e mãe, pela sexualidade do seu filho. Porque a prisão do inimigo pode destruir a vida e a sexualidade do seu filho. A consequência do adultério, da prostituição, é essa: ressentimento, dor, separação e uma série de dores. E a derrota final na minha história, na minha vida, foi a perda do meu filho. Mas eu perdi trabalho. Eu era funcionário de uma empresa estatal, Eletrobras. Eu fiquei 20 anos fora da Eletrobras. E um dia, no encontro com Deus, casa do olheiro, né? Quem já fez aqui? Deus falou comigo: eu te tirei daquele lugar por causa do seu pecado. E graças a Deus esse emprego foi restaurado por Deus. Mas eu passei 20 anos fora do trabalho. 20 anos. Há pessoas que acham que não há consequência do pecado, mas há consequência. Há o texto bíblico aí de Isaías que diz assim: agora, pois, ouve isto, tu que és dado a prazeres, que habitas tão segura, que diz o teu coração: eu sou fora de mim, não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos, porém ambas essas coisas virão a ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos, viuvez. Há uma série de consequências do pecado sexual, e nós precisamos entender isso. Mas eu creio, pela fé, pela alegria, quase 25 anos de casado, que um dia eu posso dizer: Jesus Cristo mudou o meu viver. Um dia eu disse para esse pastor: Deus nunca fez nada por mim. Aí não era mais o religioso que ia para a igreja, era um homem desesperado. Eu disse: Ele nunca fez. E ele disse: grite isso para Deus, fale com Ele. E eu dobrei o joelho numa escola, num sofá, e eu disse: Deus, o Senhor nunca fez nada por mim. E esse pastor disse assim: agora Deus levantou do trono e começou a mudar a minha história. E eu chorava, e eu dizia: eu sou um canalha. E ele dizia: você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Esse é o lugar que Deus quer você. É o lugar do arrependimento, meu irmão. É o lugar do cara que não é religioso. Carregar a Bíblia não leva ninguém para o céu. Havia uma assembleossaura, né? A Mara. Tomara que ela me assiste pela internet, Marilane, uma mulher de Deus, a missionária hoje lá em São Paulo. Eu chamo ela de Véia Azusa, uma bênção. Ela ia lá em casa, porque ela vendia uniformes para a escola que minha esposa tinha, e ela dizia assim: ó, o seu marido vai se converter e vai ser uma bênção. E a minha mulher inocente dizia assim: ele já é, ele é crente. Ela dizia assim: ele não é não.
ele vai se converter e vai ser uma bênção. Um dia ela chegou lá e eu já estava no processo de transformação. Ela olhou para mim e disse assim: ele já se converteu, ele é uma bênção e ele será pastor. Tem 25 anos isso. E sabe o que eu dizia da Mara? Louca. Você ficou vendo essa mulher? Ela é louca. Essa mulher é doida. Ela não tem juízo. Ela é doida. Mas o Espírito Santo de Deus mudou a minha vida. Um dia, num aconselhamento aflitivo, Paulo, desesperado com o pastor, eu chorei e eu disse: pastor, não adianta. Eu sou viciado no pecado. Quando eu sair daqui, pastor, eu vou pegar um carro. Quando chegar ali na frente, uma menina qualquer vai entrar no meu carro. Eu tenho um poder maligno de atrair mulheres. E ele disse assim: se eu estivesse no seu carro, você faria isso? Eu disse: não, pastor, eu ia respeitar o senhor. Que é isso, rapaz? Ele disse assim: pois o Espírito Santo de Deus está dentro do seu carro. E eu desci, peguei o carro, saí da igreja, e dito e feito, poucos quilômetros à frente eu vi uma menina, devia ter uns 20 anos, 18 anos, e eu parei o carro, e eu pisquei com o farol, com a lanterna, e ela veio, e entrou sem falar nada. E quando ela entrou, começou uma pressão, e eu comecei a olhar para trás do carro, assim, para o banco de trás, parece que tinha alguém, e eu disse para ela assim: não, desce, tem alguém nesse carro. Ela disse: você está doida? Eu falei: desce, minha mulher está ali, sai. Ela saiu do carro, gente, eu fui para casa, eu parei o carro e eu abri a porta de trás para olhar. Havia algo entronizado na minha vida. Se o Espírito Santo estiver com você, meu irmão, nunca mais você vai desejar o pecado, porque a presença dele é que te afasta do pecado. E o Senhor mudou a minha vida. E é preciso que a gente entenda que a diferença na palavra de Deus sobre pecados, e essa parte que eu quero ensinar com essa história para você. Há algumas coisas que são muito importantes. A diferença entre abrasamento, lascívia, adultério, prostituição, fornicação. Por exemplo, a palavra fala sobre abrasamento, inflamar, excitar no sentido bíblico. Como pecado sexual significa incapacidade de controlar o desejo sexual. Tem muita gente que vive abrasada, cheia de pecado na mente, um coração repleto de desejos inconfessáveis. E isso trava e atrapalha a sua vida espiritual. A lascívia é um comportamento indisciplinado, irregrado, em particular, um flagrante desprezo pelas restrições sexuais. Às vezes você não teve ensino do seu pai. Sexo é uma coisa que o homem faz muito e fala pouco. Já viu? A gente fala de futebol o tempo todo, mas ninguém fala de sexo. A gente não gosta nem de comentar esse negócio, né? É tudo escondido. E o pai às vezes incentiva, como meu pai incentivava. Um dia eu passei a mão numa garota, tinha 10 anos, já estava abrasadinho. E a menina me empurrou, eu dei um tapa nela, e ela correu para o meu pai. E quando eu cheguei lá, meu pai me deu um soco. Eu caí sentado e ele disse assim: passar a mão pode, bater não. E eu aprendi aquela lição maligna, que eu podia fazer o que eu quisesse com a sexualidade. Então, o abrasamento, a lascívia, o adultério, o ato intencional de manter relações com outra pessoa, que não é seu marido ou esposa, sendo você ou ela casado. E, por fim, a prostituição, ato ou prática de relações sexuais promíscuas, especialmente por dinheiro, mas não necessariamente por isso. Haviam prostitutas em Coríntios cultuais. A prostituição é um culto a Satanás, é preciso que você entenda isso. A prostituição cultua o diabo. Quando eu vendo o meu corpo, lá em Apocalipse a Bíblia fala, homens que negociavam as almas. Há uma negociação. O Brasil é um dos países que mais tem tráfico de seres humanos para prostituição. Isso é muito sério, meus irmãos. E nós precisamos entender que quando alguém está vivendo a lascívia, quando deixa de ser somente em pensamento, passa a ser praticada, gera pecados como adultério, prostituição, fornicação e muitos outros. Acho que não está indo aqui não, moça. Dá um toque aí. Nós precisamos olhar para o Brasil e entender que existem alguns rastros na nossa nação, ou algumas pegadas da prostituição. Olha ali,
alto índice de separações e divórcios, alto índice de prostituição infantil, alto índice de AIDS, alto índice de sífilis e outras doenças venéreas, alto índice de gravidez infantil, atentados ao pudor, aos montes. Já viram essas reportagens? Homem se masturba dentro do ônibus. Isso no nosso país, gente, é um escândalo. Incestos, pedofilia, abuso sexual, excessivos casos de aborto, enorme contingente de filhos sem pai nem mãe. Eu fui criado numa cidade chamada Rio de Janeiro, quase maravilhosa, mas que é permeada pelo pecado. O carnaval é a maior exportação de gente nua que acontece no mundo, e isso é dentro da sua nação, é motivo de oração. E é motivo de vergonha e não de orgulho. E tem crente que senta e diz: eu vou ver a escola de samba, porque é cultura. Cultura nada, é um desfile de orixás, caboclos e guias, demônios. E você está lá diante da televisão, vendo aquilo, achando que isso é cultura. E essa cultura gera filhos sem pais e gera toda a violência que você vê no Rio de Janeiro, por causa do pecado. É preciso que nós entendamos a prostituição, o pecado de prostituição, o pecado de adultério, a lascívia, ela vai causar consequências. Consequências daquilo que acontece e consequências daquilo que você se torna. Olha o que você se torna quando você comete prostituição. Eu achava assim, é só o meu pecado, pastor Marcos, é só esse. Mas eu não sabia que eu era ladrão, porque eu gastava dinheiro da minha mulher sem ela saber. Eu era mentiroso, extremamente mentiroso, vaidoso, porque todo homem que adultera, ele se acha o bom, né? Isso aí é a síndrome de Mr. Catra, né? O cara acha que ele é o bom, porque ele tem um monte de mulher, um monte de coisa, orgulhoso, insensível, desacreditado, perdido, confuso, louco, ferido e cativo espiritualmente. É muito sério isso. Depois de curado, eu já era psicólogo, mas eu comecei a atender algumas pessoas. Um dia um homem veio me procurar. Ele disse assim: minha mãe fugiu com um homem e deixou eu e 5 irmãos sendo cuidados pelo meu pai. E hoje eu sou um homem bem estabelecido, rico, e eu não sei por que eu traio a minha mulher. Minha mulher é tão boa, minha mulher é bonita, minha mulher é maravilhosa, mas eu traio ela com várias mulheres. Aquele homem era muito mais alto que eu. Eu botei a mão no ombro dele e eu disse assim: você está fazendo isso porque até hoje você está procurando a sua mãe que abandonou você. Aquele homem caiu no chão, gente. E ele começou a chorar copiosamente como uma criança, porque ele reconheceu o vazio da alma dele. Você se torna insensível. Insensível aqui no culto. Você vem para o culto, o pessoal levanta a mão, adora, chora, canta. Você não sente nada. Sabe por quê? Porque o pecado está na tua vida. Você que me ouve pela internet ou me vê também, o pecado causa frieza por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, diz a palavra. Além das consequências do que você se torna, tem as consequências que virão sobre a tua vida e vieram sobre a minha. Perdas financeiras, perda de pessoas amadas, depressão e confusão, feridas na alma, mortes e abortos. O segundo maior motivo de homicídio do Brasil é por traição. Sabiam disso? É por problemas de sexualidade. Primeiro a droga, depois problema de sexualidade. A palavra de Deus diz lá em Provérbios: o marido traído, ele não aceitará presente. O adultério pode levar à morte, pode levar crianças à morte, porque quando alguém engravida, logo alguém tem uma brilhante ideia de matar alguém. Já viu? Davi teve logo a brilhante ideia: vou matar Urias. O homem geralmente tem uma brilhante ideia: não, aborte essa criança, porque não pode aparecer. E aí está aí uma campanha lutando para legalizar o aborto. Depressão, confusão, feridas na alma, mortes, abortos e o pior de tudo, condenação eterna. Irmãos, a palavra de Deus diz: Deus não nos chamou para a prostituição, Deus nos chamou à santidade. O corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, e como nós vamos entregar os nossos corpos a uma prostituta? Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo.
A Bíblia, quando fala em diabo, manda você encarar e lutar contra ele. Mas quando a Bíblia fala de pecado, a Bíblia diz para você correr. Foge, meu irmão. Você que é homem, a mulher te atraiu, é bonito, sai de perto dela. Corta. Foge. Vai embora. Sai disso, porque isso não é a vontade de Deus. Faça uma amputação desse relacionamento. Ah, mas ela é tão minha amiga. Amigo o quê, meu irmão? Acabou. O diabo me deu uma brilhante ideia. E aí, a gente sempre pensa que é nossa, né? Eu falei para o pastor, agora que eu estou liberto, pastor, eu vou pregar para todas as mulheres que eu saí. Ele disse assim, ó. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, tem gente que eu vejo, eu desvio de calçada e troco de calçada. Triste. Você perde pessoas. Você se afasta de pessoas. Uma das vezes que eu fui ao Rio de Janeiro, quando estava vindo aqui para Curitiba, foi muito doloroso. Eu estava com o carro parado no trânsito. Uma mulher que eu tinha me envolvido chegou, parou na janela do carro e disse assim, vamos fazer um programa. E eu arranquei com o carro e alguns quarteirões depois eu parei, chorei, envergonhado. Disse, Deus, o que eu fiz? Não é de graça. Não é de graça. O preço desse prazer é a dor. O preço desse prazer é a morte. O preço desse prazer é a destruição. E aí talvez você diga assim, pastor, dentro do seu coração você pode dizer, estou quase caindo. Ou, pastor, já caí, e agora? O que eu posso fazer? Algumas coisas você precisa fazer. A primeira delas, amado, reconheça o seu erro. O que a novela chama de paixão, romance, a Bíblia continua chamando de pecado. Uma mulher me procurou numa igreja, graças a Deus não foi aqui, e disse assim, pastor, eu preciso que o senhor ore, porque eu estou me relacionando com um rapaz, e a mulher dele não quer deixar ele. Eu falei assim, irmã, eu vou orar para o diabo te carregar. Falei, e ela ficou ofendida, gente. Pastor, que é isso? Eu nem era pastor, ela disse, irmão, que é isso? Saiu zangada. Deus não desfaz uma família para que você seja feliz. Uma vez eu atendi um casal que se conheceu na van, ele motorista da van, ela passageira, ela casada, ele também, eles se conheceram e tal, né? Aí casaram, lindo relacionamento, tinha um ciúme destrutivo. E aí eu tinha um pastor muito amigo, me lembrava muito de você, Marco, pastor Fábio, pastor, um homem que conhecia a palavra, ministrava muita palavra. E aí eu comentei com ele, disse assim, Marivaldo, cuidado com aquilo que começa errado. Começou errado, meu irmão. A base da prostituição é a lama. Então reconheça que há um pecado na sua vida. Reconheça que você tem uma dificuldade nessa área. Reconheça que você precisa ser tratado. Homens estão cheios de razão. Eu lembro que uma vez eu argumentava com um pastor. Eu disse, não, mas eu... E ele botou o dedo na minha cara. Para não dizer fuça, que pega mal, né? Mas agora já foi. Ele disse assim, você sabe tudo. Você é inteligente, racional, conhece a Bíblia, argumentativo, mas você está indo para o inferno. Acabou com o homem, pastor. Eu lembro que eu caí de joelho na rua e comecei a chorar. Reconheça o seu pecado. Segundo lugar, meu irmão, faça a amputação radical em nome de Jesus. Jesus disse isso. Olha o que ele disse. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele, Rafael. É melhor ficar cego de um olho e entrar cego no céu, do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Sabe o que aconteceu? Já tinha 5 anos, vivendo em santidade. Aliás, quando eu fiz 3 meses, 90 dias, sem pecar, eu e um pastor hoje na Califórnia, pastor Eduardo Rosa, um abraço se ele me vê, homem de Deus, uma bênção. Nós compramos um bolo e comemoramos com alegria, porque eu consegui ficar 90 dias limpo, Avison. Sabe o alcoólatra? 90 dias limpo. Mas já tinha alguns anos que eu estava limpo. Um dia eu peguei uma van
Lá no Rio tem muita van, eu peguei uma van para ir no shopping, Norte Shopping, e aí eu comecei a conversar com uma jovem muito educada, muito inteligente, pedagoga, descobriu que eu era psicólogo, o papo rolou, foi papo bom, não tinha qualquer intenção, meu coração estava bom. E no final ela disse assim, vou soltar aqui, meu marido trabalha aí. Eu falei, eu também vou encontrar minha esposa aí, fazer compra de Natal, tenha um bom Natal, Deus abençoe. Ainda falei que Deus abençoe sua vida. Ela falou, peraí. E aí, Eliezer, ela fez rapidinho o telefone, me liga, precisamos continuar conversando. Quando eu fui atravessar a rua, irmão, o sinal fechou assim, ó, ficou vermelho. Eu botei o pé para atravessar, o sinal ficou vermelho. Quando o sinal ficou vermelho, o Espírito Santo disse assim, rasga isso e joga fora. E eu lembro que eu atravessei a rua assim, ó, picando o telefone dela e pedindo a Deus para que ela não visse que eu estava picando o telefone dela. Tomara que ela não veja. Deus sabia onde isso podia parar. Amputação radical não é literalmente arrancar o olho, mas é muitas vezes cortar qualquer possibilidade. Ah, pastor, eu tenho que bloquear a pessoa, isso. Eu tenho que confessar para minha esposa, estou quase caindo, mulher, me ajuda. Faz isso, o sexo vai melhorar muito na sua casa. Você vai ver, uma bênção. Meu irmão, grite, lute, empurra esse troço com o pé. Diz, eu não quero pecar, eu não posso cair. Eu estou fora desse negócio. Faça amputação radical. Em terceiro, mude a sua visão da mulher, homem, em nome de Jesus. Mude. Eu já era psicólogo quando pecava, sabia disso? E aí um dia eu orei a Deus, Deus me ajuda. Eu lembro que eu estava no shopping, carregando um prato de comida, eu disse, Senhor, tira a minha sexualidade. É oração burra, né? A gente faz isso. Senhor, tira esse negócio, eu quero ver eunuco. E Deus disse assim, está vendo essa comida aí? Eu disse, estou, eu posso comer por você? Eu falei assim, no Velho Testamento o Senhor comia a comida, aqui eu acho que não dá não. Sim, então come você. Tem coisas, meu irmão, que é você que tem que fazer. E Deus disse ao meu coração assim, você não é psicólogo? Eu falei, sou. Você já se envolveu com o paciente? Eu falei, não, Senhor, nunca. Por quê? Porque elas têm uma alma. E Deus disse assim, seu burro, toda mulher tem uma alma. Aquela mulher leviana da sua rua, ela precisa de salvação. Aquela mulher que se veste mal, ela é tão cativa e prisioneira como você. São almas sujas, carregadas de demônios que se encontram. E se há uma fusão de alma, aliança de sangue, como o pastor Marcos falou, sabe o que é que acontece? Você transa com uma tarde, ela tem 3 demônios. Aí a do dia seguinte tem 4, você já está com 7. Aí a outra tem 5, 12. Vai contando, filho. Depois você vem para cá para fazer mapeamento de libertação, horas e horas e horas, dando trabalho, tirando demônios. Sabe por quê? Porque a aliança de sangue traz a introdução de demônios na sua vida. A palavra de Deus diz assim, se alguém tem marido incrédulo e consente em coabitar com você, não deixe, porque o casamento santifica. O casamento santifica. Se não tem casamento, meu irmão, se há amaziamento, fornicação, adultério, passa demônio. Então mude. A mulher não é um objeto, homem. Não é objeto para ser comprado, não é objeto para que você meta a mão. A mulher tem uma alma, a mulher precisa ser respeitada, e você precisa aprender o respeito. De vez em quando aparece os engraçados dentro da igreja. Eu fico zangado com esse negócio, porque quando eu vivia na lama era lá fora. Por isso quando aparecem os caras dentro da igreja, fazendo um monte, rapaz. Outro dia eu contei para um casal amado aí, o cara lá na minha igreja, lá do Rio, foi lá filmar as meninas por baixo, na galeria. E aí o irmão tivemos uma santa reunião com ele. O irmão é motorista do caminhão do lixo. Por aí você tem ideia. Ele falou assim, rapaz, aqui é um negócio seguinte. Ele falou, mas vocês estão falando assim comigo, vocês não têm amor? Ele falou assim, amor aqui é o saco preto. Nós vamos te enfiar dentro do saco preto. O cara nunca mais apareceu lá. Glória a Deus. Porque, meu irmão, não dá para o cara fazer um negócio desse dentro da igreja. Falou duro com ele. Quer se arrepender, meu irmão? Quer ser tratado? Quer que a gente ponha a mão no seu cabeção? Aqui, para orar? Amém. Não quer, então some. Porque isso aqui não é lugar de fazer isso. A palavra diz, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Esse aqui é um lugar de buscar santidade. Mas lá fora também. No seu trabalho também, na sua vida também. E em quarto lugar, para encerrar, meu irmão,
Se você é um cara que está adulterando de boa, você é um sem vergonha. E você precisa se arrepender. Mas se você não consegue mais lidar com esse pecado, busque ajuda. Tem uns homens bons aqui. Getulhão está ali. Paulão está lá. Ó. Busca esses homens, busca a mim. Busca o pastor Marco. Se você é mulher, está vivendo o mesmo problema, busca as irmãs. Tem as irmãs aí para orar por você. Para te ajudar, irmão. Isso é cativeiro. Nos Estados Unidos, um missionário contou a história de uma águia. Todo dia essa águia ia num rio gelado. Ela descia sobre a carniça e ela ia comendo aqueles corpos de animais que desciam o rio. E ela ia. E quando chegava pertinho da cachoeira, ela alçava voo. Um lindo voo. Mas um dia estava nevando mais. Um dia estava mais frio. E quando ela prendeu suas garras, pastor Aldo, naquele corpo daquela gazela que descia o rio, o gelo foi congelando a pata dela. E quando chegou o pastor Alisson no abismo, quando chegou a cachoeira, ela tentou alçar voo e não conseguiu. Olha o que Paulo diz: quem me livrará do corpo dessa morte? O adultério prende você. Homens que adulteram deveriam ler. Esse pastor socava a minha cabeça e falava: vai ler. Provérbios 5 e Provérbios 7, você precisa decorar esse negócio. A Bíblia diz que o homem vai como um boi para o matadouro, achando que está, né? Busca ajuda, irmão. Busca ajuda em nome de Jesus, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Graças a Deus. Todo mundo aqui gosta de um rei. Esses pastores aqui gostam dos reis da Bíblia, né? Aí vai ter um que vai dizer: eu gosto de Josias, porque ele era bacana, né? Aí outro vai dizer assim: não, eu gosto mesmo de Ezequias, né? Mas eu gosto do tal do Manassés. E aí você vai dizer assim: mas logo Manassés? Tem gente que diz que ele era o pior rei da Bíblia, né? Eu acho que não, acho que era Acabe. Mas tem uma coisa sobre Manassés que faz o meu coração arder, irmãos. A Bíblia diz assim: então Manassés muito se arrependeu, e o Senhor ouviu a Manassés. O homem que muito se arrepende, que chora, que clama, que busca, que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, bate no peito e diz: eu sou pecador. O Senhor vai olhar para você, amado. Pedro chega perto de Jesus e diz assim: aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Esse pastor que cuidou de mim, um homem de Deus, pastor Joel Vilon, posso falar o nome dele, me ajudou muito, pastor presbiteriano, abençoou minha vida. Ele cria em tudo, em anjos e tal, na visão. Eu dizia assim: se um anjo aparecer perto de mim, eu corro, que eu tenho medo. Carregado de pecado, o peso. Mas a confissão, ela arranca de dentro de você aquilo mais purulento e sujo que tem. Você acha que se confessar vai morrer? Não vai. A confissão é para a vida, meu irmão. Quem morre em silêncio, quem morre sem confessar, não encontra a redenção e o arrependimento. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Você que me ouve na internet, homens de Deus, homens que estão na igreja, mas estão vivendo uma vida dupla, confessa o seu pecado. Uma vez eu dei esse testemunho num grupo de pastores. Um pastor saiu da minha casa e ele disse: eu cheguei em casa, chamei minha mulher e contei tudo. Perdeu o ministério, perdeu o caso, perdeu tudo. E Deus restaurou tudo para aquele homem, porque ele foi transformado por Deus. Porque ele não aceitou viver no pecado, ele não aceitou continuar. Então essa noite, meu irmão, é uma noite de mudança.